Bom dia, eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a orar comigo antes de passarmos ao estudo da Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por este dia, dia do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque mesmo impedidos de atender à santa convocação, nós estamos nos nossos lares e podemos, reunidos com nossos familiares, meditar na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a meditação, falando a Tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para continuidade do estudo do Catecismo Maior de Westminster, currículo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Dracena. A pergunta 191, o que pedimos na segunda petição e a sua resposta na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás. Pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada, que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre. Que lhe apraza exercer o reino de seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins. Você tem também, em seguida, as referências bíblicas que fundamentam esta resposta. Agora nós passamos à leitura da parte da pergunta que será estudada hoje. Então, na resposta nós temos que na segunda petição, que é: venha o teu reino, nós pedimos que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados e para a confirmação, conforto e edificação dos que estão já convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações. Nós passamos à primeira afirmação desta parte das perguntas que nós acabamos, ou das respostas, né? Ou partes da resposta que nós acabamos de ler. Aprendemos que a igreja verdadeira, a qual é conforme a Bíblia, deve ser servida de oficiais que são ministros das ordenanças. Bem, você deve orar para que a igreja tenha pastores, que são ministros das ordenanças, porque a Bíblia ordena. Em Mateus 9:38, o próprio Cristo nos exorta: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E segundo aos Tessalonicenses 3:1, diz que, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, esta oração é ordenada nas Escrituras Sagradas e em outras passagens, e devemos orar para que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho. Ordenanças do Evangelho ou sacramentos, o que é outro termo para essas ordenanças do Evangelho. A segunda afirmação, que aprendemos que a igreja deve ser purificada da corrupção. Malaquias 1:11 diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
Aqui Malaquias se refere à expansão do reino de Deus e ao culto, também sendo celebrada a queima de incenso, que é um símbolo das orações e do culto que é oferecido a Deus entre as nações. Agora segue também Zacarias 3,9, que diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Aqui o Senhor Deus está falando da edificação da sua igreja e também da purificação da sua igreja pelo ministério da palavra. Nós devemos orar para que a igreja seja, então, purificada da corrupção. Em terceiro lugar, amados irmãos, a igreja deve sujeitar-se à autoridade, enquanto não lhes impõe desobediência a Deus. Isto inclui as autoridades também que são mencionadas aqui, o magistrado civil e também as autoridades constituídas na igreja. Mais do que isso, orar pelas autoridades, dar graças a Deus quando elas nos favorecem. E isso não se faz apenas por fidelidade aos que estão investidos de autoridades, pois é nosso dever e justa obediência prestada a Deus obedecer às autoridades enquanto não contradizem o ensino da palavra de Deus. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É para o nosso bem que nós devemos orar. Orar, suplicando pelas autoridades, com intercessão, ações de graças e também por todos os homens. Orar pelos reis e orar por todos os que estejam investidos de autoridades, porque nós sabemos que nem todas as nações têm reis. Para que nós mesmos vivamos vida tranquila e mansa e temos liberdade para o exercício da piedade e do respeito. Nós devemos orar, então, para que a igreja seja favorecida e sancionada pelo magistrado civil. Em quarto lugar, amados irmãos, as ordenanças devem ser ministradas com a pureza que foram recebidas, para os propósitos e eficácia que elas foram instituídas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As ordenanças do Evangelho, ou sacramentos, que são duas, o batismo e a ceia do Senhor, foram recebidos pelos apóstolos diretamente de Cristo, transmitida a nós desta forma por oficiais ordenados, conforme a palavra de Deus, segundo disse Paulo, dando instruções sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, 23, na parte A, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Segundo aos Tessalonicenses 2, 16 a 17, ainda diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que a palavra de Deus que nos é dada através deste ministério, de oficiais que são ministros da palavra, eles também receberam a função de dar os sacramentos para que aqueles que zelam pela palavra cumpram a palavra da ministração dos sacramentos, guardando-os com pureza, com a pureza que foram
entregues. Com a pureza que eles receberam, eles deveriam transmitir, assim como Paulo recebeu do Senhor e também entregou aos seus. Também nós recebemos do Senhor para entregar na sua pureza os sacramentos. Por isso, não é qualquer pessoa que pode ministrar os sacramentos, senão essa classe de presbíteros que são chamados de ministros da palavra. Devemos, em quinto lugar, irmãos, reconhecer que Cristo é o nosso Rei. Cristo reina de fato. Pois disse Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o seu reino, ou o reino dele, não é deste mundo, nós também não somos deste mundo, mas do reino celestial. Então Jesus Cristo é nosso rei, e não Satanás, o príncipe deste mundo. Por isso não fazemos a vontade de Satanás, nem fazemos as coisas como nós queremos. Fazemos conforme a Bíblia nos prescreve, como somos filhos da obediência, e não filhos da desobediência, como todos os que obedecem a Satanás. Efésios 3, 14 a 20 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Então, como vimos, amados irmãos, o Espírito que opera em nós é o Espírito de Cristo. E nós servimos a Cristo para fazer a vontade de Cristo e não a nossa própria vontade, seguindo as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo e não as instruções da nossa própria vontade, capricho, necessidade ou criatividade. Na sexta afirmação, nós vamos encontrar aqui que devemos orar para que Cristo reine em nossos corações enquanto vivermos no mundo presente. Devemos orar. E quando oramos para que Cristo reine em nossos corações enquanto vivermos no mundo, reconhecemos que Ele é nosso Rei. Isto, de fato, se fizermos a sua vontade. E se não fizermos a nossa própria vontade ou a vontade da carne, que é a vontade do diabo. Fazer a vontade da carne e do diabo é fácil. Basta se entregar à imoralidade, à idolatria e aos interesses que nos impõem, os que negam a Deus e não se sujeitam ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é espiritual. É andar na carne e não no espírito. É andar no curso materialista e supostamente científico que nega o poder divino e as coisas espirituais. E faz isto por causa da malícia, da corrupção de seus corações. Temem ao Deus Todo-Poderoso e Justo, mesmo negando que Ele exista. Por isso o negam. Negam porque o temem. E o temem não com temor piedoso, mas com o medo da condenação do justo julgamento. O negam para se entregarem ao pecado, pensando que fazendo assim escaparão do juízo. Por isso, anunciamos o Evangelho para que se arrependam e creiam e sejam salvos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós continuaremos no estudo da Palavra de Deus, a partir então do currículo da Escola Dominical, no Catecismo Maior de Westminster. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e, completando agora o que tínhamos para hoje, oremos e demos graças a Deus. Senhor Deus e Pai, perdoe os nossos pecados. Senhor Deus, nos livre do reino de Satanás. Que o Senhor nos conceda sujeição à sua vontade, submissão à tua palavra.
Que a cada dia, ó Pai, o Senhor que nos deu ministros e nos deu sacramentos para ser corretamente administrado por eles. Que o Senhor, ó Pai, também nos conceda nos reunir para batismos, para comunhão e para obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que está hoje privada da congregação, mas que o Senhor nos livre, ó Pai. Nós queremos sair dessa e nos reunir para fazer uma grande festa, uma celebração de louvor ao nosso Deus, como quando o Senhor mesmo libertou o seu povo da escravidão do Egito, para que lhe prestasse um culto no Sinai. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor, na tua palavra, nos ordena adorar ao Senhor, como o Senhor deseja ser adorado. E nós te bendizemos o nome, porque nós, ó Pai, cristãos, irmãos em Cristo Jesus, desejamos estar juntos na oração, no partir do pão, na comunhão, esperando, ó Pai, que estejamos reunidos à mesa com o Senhor Deus, quando vieres no teu reino. Que o Senhor Deus nos conceda sempre o cumprimento da tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.